Caríssimos amigos, muito boa noite. Espero que todos estejam bem, de saúde e, sobretudo, com harmonia na vida familiar. Praticamente a meio da nossa Quaresma, caminho da Páscoa, e, segundo a proposta para este tempo, feita pela nossa Diocese na caminhada do ano, somos convidados a permanecer juntos, como irmãos, nesta que chamamos Arca da Nova Aliança. E assim, ao mesmo tempo, porque empurrados para o deserto, somos convidados a deixarmos-nos educar por Deus, como Ele também fez com o seu povo. Nesta noite queria começar por saudar de uma maneira especial cada família e cada um dos seus membros. E assim saudar todos os educadores, sejam quem forem, os pais, os avós, irmãos, mas também professores, párocos, catequistas, mais alargadamente políticos e treinadores, monitores de qualquer área da formação. Todos aqueles que têm a ver com a educação. De facto, também a Quaresma, na nossa tradição, é um tempo que, para além de poder aprofundar a vivência cristã, nos convida a um progresso também humano e, se possível, de conhecimentos. Mais este ano, em que a pandemia nos empurra para ficar juntos em casa, em família, assim espero, e acaba, então, por ser também um real tempo de formação. Nestes dias, ouvi duas coisas que me deixaram muito contentes. Numa reunião de equipa de casais, chamada Casais de Nossa Senhora, partilhavam como tem sido o tempo de pandemia. Fizemos-lo por uma conferência por Zoom, como nós hoje costumamos dizer, videoconferência, porque não era possível presencial, e contavam como tem sido a vida em família. Como a mãe dizia, antes ouvia 5 vezes o meu nome, agora ouço 50. Mas há momentos de tensão. Eu dizia, importantes esses momentos para se conhecerem melhor e para aproveitarem esses momentos para a educação. Também vários casais falavam do regresso dos avós a casa, ou eles até, num caso, a casa dos avós, vivendo juntos. Quem dera, oxalá, que esse futuro nos possa trazer mais tempo de qualidade para estar juntos, mas também mais horas. E também que os idosos encontrem na família o seu lugar natural. Esses nossos mais velhos, os mais sábios. Fez-me também recordar a minha vida de infância, como eram importantes aqueles momentos à noite de oração e até de revisão do dia e de programação do seguinte. Rezávamos juntos e no final pedia a bênção aos meus pais. Que bom era ouvir da voz da mãe aquele Deus te abençoe, meu filho. Como quer dizer, quem sou eu? Mas Deus é tudo, portanto, Ele pode abençoar-te. Ou então o pai, que até às vezes adormecia durante o terço, dizia, Deus te abençoe, com aquela voz de pai. E às vezes, quando o dia não tinha corrido bem, dizia, Deus te faça melhor do que tu não és. Atos gerativos, educativos, que eram uma verdadeira bênção do céu. E depois desta saudação, deixai que eu aborde o tema que me proponho para esta semana. No deserto, o povo caminha há 3 meses. E ao fim de 3 meses, contra o capítulo 19 do Gênesis, acamparam junto ao monte. Era o Monte Sinai. E ali há um momento que marca a sua história, como um momento performativo de tudo o que será o futuro. O Senhor, agora já passamos ao capítulo 20 e à leitura até mesmo deste domingo, ali dá-lhes uma lei, palavras que são vida, 10 palavras, o decálogo, a que nós depois chamamos os 10 mandamentos. Porque todo o tempo do deserto era certamente um tempo de formação, mas aquele era um momento extraordinário. E assim começa por dizer que Deus chamou Moisés. É sempre assim. O Senhor, quando nos momentos grandes quer falar, chama também pessoas que façam essa mediação. E manda Moisés levar uma mensagem, dizendo, viram bem aquilo que eu fiz aos egípcios e como vos trouxe até junto de mim, como sobre as asas de uma águia. Portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos. Pois toda a terra me pertence, serão para mim um reino de sacerdotes e um povo consagrado. O nosso Deus é assim, chama porque ama, e vai demonstrando também quanto se dá em amor. Chama mensageiros ainda hoje para levar a sua palavra, para educar, para ajudar a crescer
E nestas palavras demonstra todo o amor não só por Moisés, mas pelo povo inteiro que quer libertar. Já os tirou da terra da escravidão, mas quer libertá-los para uma terra de liberdade, conduzi-lo a outro lugar. Quaresma é também isto, retira-nos de uma posição às vezes cómoda da vida, instalada, para um outro lugar, onde, mais libertos, sejamos mais capazes de perceber o seu grande amor. Assim, através de Moisés, Deus imprime-lhes na vida e na alma, como na pedra, as suas 10 palavras, o decálogo. Exprimem a proximidade sempre, mas um amor de momento, a um povo que tinha gritado em uníssono: faremos tudo o que Ele nos disser. É Deus a propor ao seu povo que livremente possa aceitar a sua palavra que o reconstruirá. Mesmo se aquele povo vai continuar a ser infiel, deu logo provas passado pouco tempo, mas o Deus da aliança, esse será sempre um Deus fiel. Não admira assim que a primeira destas 10 palavras seja precisamente aquela em que diz, quase apresentando-se: eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te fez sair do país do Egito, da terra da escravidão. E quanto amor está por detrás destas palavras. Podemos dizer um Deus com obra, um Deus que toma iniciativa. E depois seguem-se as outras 10 palavras que ouvireis na Eucaristia, nas leituras do próximo domingo. Este decálogo compreende-se no contexto mais vasto do êxodo, da saída do Egito, deste caminho, que é o grande acontecimento libertador de Deus. E assim o decálogo aparece como o documento da aliança. E aqui deixo uma nota. Deus nunca nos pede nada sem que primeiro nos dê tudo. Primeiro dá, salva, liberta e só depois pede e ordena para garantir a liberdade. Podemos dizer que o povo de Deus cumpre a lei então não para ser salvo, mas por ter sido salvo. E também nós. Porque somos salvos, vivemos a alegria de ser cristãos. Depois, o decálogo é um princípio educativo. De facto, no Deuteronômio explica: quando um dia o teu filho te perguntar que querem dizer estes preceitos, estas leis e regulamentos que o Senhor nos impôs, responderás então ao teu filho: estávamos sujeitos ao faraó no Egito e o Senhor tirou-nos de lá com mão poderosa. O Senhor ordenou-nos então que puséssemos em prática todas as leis para que fôssemos felizes eternamente, para que Ele conservasse a nossa vida como o fez até hoje. É o capítulo 6 do livro do Deuteronômio. E está aqui tudo, o querigma, o primeiro anúncio. Deus ama-nos, conduz-nos, liberta-nos. Um primeiro anúncio a ser sempre anunciado, proposto em cada casa. E aqui deixo a segunda nota, o papel dos pais e educadores. Eles contam o que acreditam e que já experimentam, já vivem, porque se centram no amor e o vivem entre eles. Educar na fé será sempre uma forma de amar. Depois, o decálogo está orientado para o mandamento novo do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é mais exigente do que a lei. E todas estas palavras encontrarão depois em Cristo a sua plena realização. O amor ao próximo nasce sempre de um coração que ama. Não se improvisa, não se obriga, ninguém pode gritar a um: ama-me, por favor, porque me tens que amar. Nem um pai e uma mãe. Porque ama, está sempre disposto a viver as mais elevadas exigências. E aqui a terceira nota, e termino este capítulo. Quando fazemos alguma coisa por amor, sem esperar retribuição, podemos dizer que amamos com um coração parecido com o coração de Deus Pai. E por isso o amor humano pode ser também sempre amor divino. Um outro aspecto era precisamente a relação entre a família e a educação. Nos comentários para a nossa caminhada desta semana fala-se mesmo num pacto educativo. Todos juntos na Arca da Aliança. Então este tempo especial de formação é esse tempo, como dizia, para nos deixarmos educar por Deus, dentro da Arca da Aliança. Era ali que os judeus guardavam este tesouro precioso, o decálogo, gravado em tábuas de pedra. Na reflexão atenta sobre o diálogo, podemos deduzir alguns princípios de pedagogia divina para tomarmos consciência desse outro tesouro precioso que é a educação.
Então, o primeiro aspecto, Deus educa o seu povo amando. Educar é uma palavra excelente, sublime. Para a perceber é preciso dois verbos do latim, educere e educare. Educere é muito interessante, significa tirar de dentro, fazer sair, extrair. Contraria um bocadinho aquelas ideias que muitas vezes veiculamos, que educar é incutir conhecimentos. Bastaria olhar para a semente, que não precisa que a ensinem a crescer, mas precisa de condições para isso, que a lancem à terra, a cuidem, alimentem, a reguem a terra. Mas o autor do crescimento é a própria semente, pois ela encerra tudo o que necessita. Cabe ao educador, então, estar atento e tudo fazer para que crianças e jovens, filhos ou adultos, desabrochem e desenvolvam as suas capacidades, as suas diversas dimensões que encerram em si já desde o nascimento. E assim cada um será o principal protagonista do seu crescimento. Para a pedagogia divina, então, educar é amar, é querer o melhor para um filho, como Deus quer para nós, e também para todo o seu povo. Para educar os filhos, os catequizandos ou alunos, é preciso também conquistar a sua confiança com o carinho e o testemunho e não com o medo ou a força. Isso implica, antes de tudo, amá-los. É a experiência de amor e não do temor que dá autoridade verdadeira a um educador. Depois Deus educa o seu povo corrigindo. E corrige-o não só com a sua palavra de sabedoria, mas também com os acontecimentos da vida, que se transformam em verdadeiros ensinamentos. Disto está cheio o livro do Êxodo, como o Deuteronômio. Qual é o filho, pergunta-se, a quem o pai ou a mãe não corrige? Estes dois verbos que eu dizia há pouco completam. Se um diz, faz sair de dentro, o outro convida a andar à volta, a cuidar, sem atrofiar, sem abafar, como se pode dizer. É a nós, educadores, que compete criar esses ambientes de crescimento, a começar na família, sempre alimentados pelo amor e pelo estímulo. Pelo meio, depois ficarão as palavras da lei, as regras, que explicadas devem ser livremente aceites. Nem superproteção, onde não há riscos nenhuns, nem abandono à sua sorte. Então, neste quadro, é sempre fácil avaliar a caminhada e corrigir. Para que uma correção também ela seja acolhida por quem a recebe, é muito importante que não seja aplicada em estado de ira, num clima de descontrole emocional dos educadores. Senão a correção seria quase um disfarce de uma vingança. Um terceiro ponto, Deus educa dialogando e não amando. É interessante que se fala de 10 palavras e não 10 mandamentos. Nós depois, para percebermos, é que lhe demos esse nome. Por isso, é bom aprender esta pedagogia divina que percorre com paciência, benevolência e compaixão este diálogo educativo que teve com o povo e conosco, onde se integra a sensibilidade e a linguagem própria dos mais novos. É isso que devemos fazer, até que eles compreendam. Que bom se os pais soubessem ter tempo e pudessem ter o tal tempo para olhar nos olhos e na alma, para sorrir e se alegrarem com um sorriso, para brincar, dialogar, rezar, exigir as responsabilidades. É aí que aparece depois até o castigo, se necessário, porque se definiram responsabilidades. Para educar para a responsabilidade em pequenas tarefas, desde mais pequeninos, agora em casa é uma oportunidade tão interessante. Para educar para a austeridade, para a poupança. E que bom se isto for acompanhado sempre pelo testemunho. Quarto aspecto, Deus educa o seu povo na liberdade e para a liberdade. Primeiro está o dom da libertação. E só depois o dever da obrigação. Primeiro está a relação de amor com Deus e só depois o cumprimento da lei. Aqui a lei destina-se a preservar a liberdade, a ajudar-nos a ser felizes. Então, devemos educar sempre na liberdade e para a liberdade. As regras e a disciplina moral destinam-se apenas a colocar limites construtivos, sinais de orientação no caminho e não muros inibidores. O controle excessivo não educa para a liberdade. A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis para que nas encruzilhadas saibam optar com sensatez e inteligência. Já agora, então, como é que Deus nos educou e educa? Criou-nos por amor, nunca nos abandonou, deu-nos
os profetas, o seu Filho, dá-nos a Igreja, dá-nos a família, mas dá-nos o seu Espírito e a Palavra. Propõe. Deus deu-nos o mundo ainda incompleto e confia em nós para colaborarmos com Ele na obra da criação, potenciando os nossos talentos. Perdoa-nos, pedindo só uma coisa em troca, o desejo de conversão da vida. Promete-nos a vida eterna e a felicidade plena, mas dá-nos a liberdade de escolha. Por fim, Deus educa-nos como povo, chamado a viver em aliança. Educa-nos através da transmissão da fé, da cultura da família, mas também através da palavra dos profetas, da tradição oral, do ensino dos sábios, como diziam, dos mais velhos, através desse vínculo entre mestres e discípulos. Hoje damos conta que há uma emergência educativa, como o Papa tanto lembra, porque se abriu uma ruptura entre família, sociedade e escola. Damos conta que peritos substituem os pais. A família não é reconhecida ou não se assume como primeiro e indispensável sujeito educador. Os alunos deixam de ser ouvidos e tidos em conta nos seus próprios processos educativos. Então, precisamos de um verdadeiro pacto educativo global para que as novas gerações vejam o empenho das famílias, das comunidades, das escolas, universidades, instituições, religiões, governantes, a humanidade inteira na formação de pessoas maduras. Como era antigamente, dizia-se que uma pessoa era suficiente para educar uma aldeia inteira. Hoje precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança. Façamo-lo então todos juntos na Arca da Aliança. E termino com 3 apelos deste momento da nossa caminhada quaresmal. Este fim de semana teremos o Dia Cáritas, com um lema muito bonito: é o amor que transforma. Está na sequência até do que nós fomos dizendo. E na linha também do que está no Decálogo, nos 10 Mandamentos. É preciso sair com o amor que transforme, que liberte. Precisamos de caminhar pelos desertos existenciais, tantas vezes feitos de sofrimento, pobreza e miséria, e também de esquecimento, solidão, abandono. Este ano não haverá peditórios nas igrejas, porém, a própria Cáritas convida, e no site caritas.pt, tem formas diversas para podermos partilhar. Quem dá ao pobre, o ditado diz, empresta a Deus. Teremos nós esta fé? Pode-se, inclusivamente, fazer uma partilha pelas formas mais simples. Por multibanco, por MBWay, por transferência. Enfim, cada um encontrará a forma de expressar esta capacidade de amar. Mas não haja dúvida, neste ano precisamos desta invasão de amor que entre no mundo. Neste mundo que sofre no corpo de Cristo em tantos irmãos. Precisamos que os cristãos apareçam a fazer uma frente de caridade para responder à crise. A nossa capacidade é a expressão do sonho de Jesus num mundo melhor e mais unido. Para tal, até deu a vida numa cruz, por amor. A outra iniciativa é a das 24 horas para o Senhor. Se o Dia Cáritas é este fim de semana, no próximo será este 24 horas para o Senhor, com um lema também muito bonito. Ele perdoa todas as culpas. Também a Diocese e o nosso Bispo estará no seminário, neste contexto das 24 horas, com o seminário e a viver, fazendo a abertura e o encerramento das 24 horas, que começam sexta-feira à noite, no dia 12, e terminará 24 horas depois. Também o outro aspecto, este fim de semana, viver unidos com o Papa, que faz uma visita ao Iraque no meio de tantas dificuldades. Basta pensar na pandemia e no terrorismo. E o Papa diz, vou como peregrino, penitente, para implorar perdão e reconciliação do Senhor depois de anos de guerra e terrorismo, para pedir a Deus consolo para os corações e cura para as feridas. Gostaria de levar a carícia afetuosa de toda a Igreja, diz o Papa. Então, vamos todos com ele. E termino com a cruz que hoje aqui temos, a cruz que foi pensada por um escultor e que será sinal de unidade em toda a Diocese. Em cada casa, esta ou outra cruz, o sinal desse amor, um amor educativo que Deus nos veio ensinar.
Fomos feitos para amar, para nos darmos. E nunca se perde o que é feito por amor. A cruz estará depois disponível para quem a quiser adquirir nas suas próprias paróquias. Encontrareis depois o meio, quem a quiser adquirir. Continuação de uma Santa Quaresma e um bom fim de semana e um bom dia Cáritas, já nesta caminhada, e boa peregrinação com o Papa ao país do Iraque.